introdução, falando do local aonde vamos aprender e qual o livro que nós vamos usar, não é? Porque para cada matéria que nós estudamos, seja na escola, na faculdade, na universidade, etc., há um livro para cada matéria, ok? Então nós vamos estudar física, tem lá os livros de física, me ajuda aí, física, qual é a outra matéria? Português, biologia, muito bem, então tem uns livros específicos, ok? No nosso caso, nós temos um livro que já tem todas as matérias aqui dentro, tá bom? Ok? Então, hoje, nós vamos falar sobre o púlpito de madeira. Essa história aqui, ela esse livro de Neemias, ele é um pós-exílio babilônico, tá? Depois que o povo é liberto da Babilônia, 70 anos, o povo ainda perdeu as esperanças e continuaram na Babilônia, mesmo estando livre, porque eles perderam a esperança, então perderam até a contagem do tempo, vamos dizer assim. Se acostumaram, perderam as esperanças, se acostumaram e esqueceram que os 70 anos haviam se passado, tá? Muito importante. Lembrando aos irmãos que hoje nós vamos falar do púlpito de madeira, vai ser rapidinho, porque é uma introdução, é só 3 minutos, eu aumentei mais um. Lembrando aos irmãos, isso é muito importante vocês terem a noção de uma coisa. Vocês já se perguntaram por que Deus permitiu Israel, especificamente Judá, passar pelo cativeiro babilônico e serem exatamente 70 anos? Vocês já se perguntaram? Porque os irmãos podem me responder, pastor, Deus permitiu porque eles pecaram e diz Jeremias, diz Ezequiel, Isaías profetizava um tempo lá atrás que eles estavam adorando outros deuses. Maravilha, faz parte. Mas há um motivo específico que Deus leva Israel para... Deus permite Israel ir para o cativeiro babilônico. Alguém tem ideia, não? Tem ideia? Tem ideia, não? Quer saber? Isso é muito importante, tá? Nós sabemos que Israel tinha uma lei chamada guarda do sábado, que se chama ano sabático. Era um tempo que Israel tinha que parar tudo o que fazia, e esse dia era específico para quem? Para quem? Vocês estão aí? Vocês estão com calor? Estão com calor, né? Mas vocês estão aí, né? Posso falar? Vocês estão me ouvindo, né? Tá bom. Então, era o ano sabático, tinha o sábado, tinha que guardar o sábado, mas existia o ano sabático, que era o ano em que o povo tinha que parar e tudo que eles faziam era para Deus. Tudo, colheita, tudo era para Deus. O que aconteceu? O povo começou a negligenciar isso, tá? Começaram a parar de fazer isso, ok? Era um ano de adoração, de gratidão, de agradecimento, de arrependimento, onde o povo expunha todos os seus pecados e pedia perdão a Deus. O sacerdote vinha, fazia as ofertas dentro de cada tipo de pecado e etc, etc. Só que o povo começou a negligenciar isso. Começaram a não fazer, a não adorar. E aí Deus fez uma conta. Eu não tenho tempo para mostrar isso para vocês no texto, tá? Porque o tempo é corrido aqui.
eu preciso dessa introdução para a gente entender. Eles começaram a negligenciar Tiago. Então, da saída do povo do Egito para Canaã e a entrada de Canaã, ficarem lá dentro, o povo negligencia isso. E Deus faz uma conta. Uma conta. Ok? O que a gente usa para fazer uma conta quando a cabeça não é muito boa para tal? A gente usa uma calculadora. Então Deus, na sua divindade, usa uma calculadora, Tiago, e vê que a partir do Egito até aquele presente momento, o povo estava devendo 70 anos de ano sabático. Ok? E Deus fez o quê? Cobrou. Eu quero. O que eu quero dizer com isso, já saindo disso, porque isso vai me levar para um outro assunto. É que a gente acha que a gente vem para a igreja, a gente não adora, ou a gente esquece de agradecer, de adorar, e Deus vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer, que coisa, né? Não. Deus vai cobrar lá na frente os anos que nós não adoramos a Ele. Vocês estão aí ou não? Amém? E é interessante que, como é que Deus cobrou? Permitindo eles irem para onde? Para o cativeiro babilônico. Ok? Destruiu o templo, porque o templo para eles era Deus, nós temos o templo, não vai acontecer nada com a gente. E Deus permite destruir o templo, levar todos os utensílios para a Babilônia, e lá na Babilônia eles pagam os 70, ainda pagou com juro, porque ficaram mais de 70 anos. Esqueceram do tempo e passou o tempo, alguém deu um estralo, opa, nós estamos libertos, nós estamos livres. Isaías 45, nós estamos livres, vamos embora. Então, fechando esse parênteses, preste bem atenção. Aquilo que Deus pede de você, de mim, de nós, se eu e você não fizermos, Ele vai cobrar. Quando? Quando Ele vai cobrar? No seu tempo. Amém? Então eu vou te dar um conselho. Faça o quanto antes. Traduzindo, faça o mais rápido possível. E não queira entender Deus porque você fica lelé da cuca. Tá bom? Porque tem crente que quer entender Deus e quer fazer Deus trabalhar da forma que ele acha. E não é assim. Tudo bem? Vocês estão aí ou não? Amém? Então vamos lá. Então, Neemias volta para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Tem o Zorobabel, coisar o templo. Aí tem quem? Um homem chamado Esdras. Quem era Esdras? Esdras era um sacerdote, tá? Ele era um escriba. Quem era o escriba? Era aquele que escrevia a lei, que traduzia. Ia lá e escrevia, porque naquela época não tinha a Bíblia do jeito que nós temos aqui. Vocês estão vendo aqui um negócio em cima do púlpito? Estão vendo? Está vendo um negocinho aqui? É pergaminho, tá? Pergaminho. Então, o escriba fazia isso, ele escrevia, né? Naquela época, nessa época aqui, quais os livros que existiam? Quais os pergaminhos que existiam? 5, que era o Pentateuco. Nós chamamos de a lei de Moisés. Então ele ia aí, ele fazia esse trabalho. Então ele era escriba, ele era sacerdote e ele era mestre. Ok? Ele fazia todo esse trabalho. Então o que acontece? Quando ele
volta, vem para Jerusalém, traz o povo, ele traz mais de 1000 homens para fazer esse trabalho. O que ele acha? Ele acha o livro da lei perdido nos escombros, tá? Que nós vamos traduzir para a palavra de Deus, é a palavra de Deus, mas naquela época a palavra era os 5 livros, os 5 primeiros livros. Então o que ele faz? Ele faz Neemias está reconstruindo os muros, Zorobabel vai reconstruir o templo, né? E Esdras vai trabalhar no espiritual do povo, vai reconstruir a adoração, ok? Vocês estão aí, né? Vai reconstruir a adoração. A partir do quê? Da onde parte a restauração? Porque aqui Esdras está trabalhando a restauração espiritual, ok? Só que tinha algo que tinha se perdido nos escombros. O que tinha se perdido? Vamos chamar a Bíblia? A palavra de Deus havia se perdido. Então ele vai e acha a lei, e acha a palavra. E a restauração espiritual deste povo que está voltando do cativeiro ia começar a partir do quê? A partir do quê? A partir do ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Vocês estão com a Bíblia aberta? Amém? Vocês estão aí? Estão aí, né? Então veja, o versículo... Aqui, versículo 1 é interessante, porque está dizendo assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou. É como se o povo tivesse vindo de outro país para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, cada um foi para a sua cidade. Foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, foi para Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, ok? Só que quando chegou nesse tempo, o 7º mês, o povo se reúne, né? Se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Quem pede? Quem pede? Hã? Quem pede é o povo. Esdras traz o livro. E Esdras fez o quê? Versículo 2: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Olha, assim na congregação, assim de homens, mulheres e todos os sábios, ou seja, todos os entendidos. Quem se reúne lá? Todos os homens, todas as mulheres com seus filhos e todos os sábios, todos os entendidos, todos que sabiam interpretar a lei. Estavam juntos, tá? Não foi só uma classe, não foi só os homens, as mulheres foram também. E não só as mulheres e os homens, as crianças foram. Vocês estão me entendendo ou não? Amém? Foram os homens, foram as mulheres, foram as crianças e foram quem mais? Os sábios. Os sábios ali é aquele que sabe interpretar a lei. Esses foram lá. Então estavam todos lá para fazer o quê? Ouvir. Vocês estão aí, né? Então vamos lá. No versículo 3, e leu. O que ele fez? Leu diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até a meio-dia. Perante homens, ele repete, mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira,
que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita. Aí dá uns nominhos bem estranhos, né? Se vocês quiserem saber o porquê, vocês não deixam eu esquecer. E Esdras, no versículo 5, abriu o livro perante os olhos do povo. Gente, abriu o pergaminho, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs. Você está vendo de onde vem o nosso ritual assembleiano? Vocês estão vendo ou não? Da onde vem? Da onde vem? Púlpito de madeira. Quando lia a palavra, todos ficavam em pé. Para quê? Porque reverenciar a palavra. E eu vou dar um adendo aqui. Esse povo, Marcelo, não tinha cadeira na época, como nós temos. Eles sentavam-se ao chão. Tá? Tiago, quando ele abre a lei, que ele vai fazer a leitura, o povo levanta. Para quê? Para ouvir. Okay? Ele está fazendo a leitura. Esse povo fica em pé. E eles ficam da alva até ao meio-dia. Esse povo ficou 6 horas em pé, ouvindo Esdras ler. A gente tem um problema sério em ficar 30 minutos ouvindo a palavra. E esse povo, se você olhar o texto depois em casa, que eu estou correndo, para a gente entrar no púlpito de fato, ele começa a ler 6 horas ininterruptas, tá, Tiago? 6 horas sem parar, desde a manhã. Foram 6 horas da manhã até meio-dia, desde a manhã, 6 horas, em pé. Ninguém saiu. A gente não consegue ficar 10 minutos em pé. Porque quando vai se ler, eu estou falando isso num contexto geral, tá? Vai ler a palavra oficial, nós temos um problema sério para ficar em pé. Eu não estou falando de quem não, de quem não tem, de quem tem alguma dificuldade. Não estou dizendo isso, gente. Estou falando, vocês são inteligentes. Tem gente que está com criança, tem gente que está com problema na perna, está operando, essas coisas. Mas a gente tem uma dificuldade para ficar em pé, para ouvir a leitura da palavra, né? E aqui, isso é uma lição para nós. Porque esse povo, e pasmem vocês, tá? Esdras estava aqui no púlpito de madeira. Tinha muita gente, Tiago. Não é fechado igual aqui, não. Aqui, ventilador meia boca, mas vamos contextualizar com ar-condicionado, mas o sol não está batendo aqui na gente, tá? Meio-dia, tá? O povo estava no sol, mas reverenciando a palavra. 6 horas sem beber água, 6 horas sem ir ao banheiro, 6 horas sem falar um com o outro, só ouvindo. E pasmem, era muita gente. Quem estava lá atrás no fundão, Tiago, não ouvia o que Esdras estava falando, lendo. Só que ele tinha os companheiros que eram sacerdotes. Então eles faziam uma metragem, tá? Ficava ali 10 metros onde o Lucas está, mais ou menos. 10 não dá mais, né? Mais ou menos. Então Esdras lia aqui, o Lucas ouvia lá e repetia para a multidão que estava lá. O outro sacerdote lá atrás ouvia o Lucas falar e repetia até o último. Quantas horas? 6 horas.
Ah, pastor, me prova. Prova? Está com a Bíblia aberta? Se esse povo estava lá. O versículo 6. Vamos ver? E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém. Quantos amém tem aí na sua Bíblia? Tem 2? Tem 1 ou 2? Por que tem 2? Quer aprender? Porque era um juramento. Amém, amém, era um juramento que está em número, depois você lê, número 5. Amém, amém, era um juramento. Eu estou jurando que não arredarei o pé daqui enquanto a palavra estiver sendo lida. Vocês estão aí ou não? Amém? Amém, amém. E aí o povo, amém, amém. Eu estou firmando uma aliança, estou firmando um pacto com a palavra. Nós só iremos ao banheiro, só beberemos água, só conversaremos uns com os outros depois que a palavra for pregada. Amém, amém? Pastor, mas não me provou que esse povo ficou lá 6 horas. Continua o versículo. Amém, amém? Levantando as mãos, inclinaram-se. Inclinar aqui é ajoelhar. Eles se ajoelharam e adoraram ao Senhor com o rosto. Terra quente. Ai, eu não vou ficar em pé porque eu estou cansado. Vocês estão aí ou não? Amém. Ok? 6 horas em pé. Alguém aqui aguentaria ficar 6 horas ouvindo uma leitura? Vamos dizer assim, os Salmos 91. Irmãos, olha, domingo vai ser 2 horas de culto. Nós vamos começar o culto com uma oração, ficaremos em pé e vamos ler os Salmos até às 20h30. A gente não fica calado nem quieto na leitura oficial que não dura 5 minutos. Vocês já repararam ou não? Male, quando se lê muito, se lê 10 versículos na leitura oficial. E a gente não presta atenção. A gente não acompanha a leitura. A gente não presta atenção. Em 5 minutos de leitura. Agora analise comigo. 6 horas. O que vocês acham que aconteceria? Se nós, quando eu digo geral, o que aconteceria se nós estivéssemos lá? O que vocês acham que aconteceria? Traduz aí para mim. Se a gente, vamos dizer nós aqui, vai, a gente, estivesse lá nesse dia, irmã Paula, dessa leitura de 6 horas, o que vocês acham diante do que a gente vê aqui, em alguns lugares? Qual seria o nosso comportamento lá? Ai meu Deus, onde é que tem água? Vocês estão aí? Nós íamos fazer... Fala, Tiago. Foi o povo que pediu. Segundo, ele trouxe. Terceiro, na leitura ele não precisou falar para o povo ficar em pé. O povo já... Aqui, eu estou indo longe. Você está aí, Renato? Eu não estou indo longe, não. A gente vai fazer a leitura. Não, vamos ler aqui a Bíblia. O irmão está bebendo água. Está indo para o banheiro. Está conversando com o outro. Na hora da leitura, não se anda e nem se entra na igreja. Reverência. A palavra é o mínimo que Deus quer.
Oi? Então, eu estou dizendo que isso é específico nosso. Isso é geral, principalmente as igrejas pentecostais. Você vai na Batista, vai na Presbiteriana, você não vê muito essas coisas não, gente. Não. Eu assisti um culto na Batista, a Batista aquela raiz. Foi 1h30, Tiago, 1h30 de estudo bíblico. Porque eles não é dessa linha nossa pentecostal, que prega, dá glória a Deus, aleluia, levanta, profeta. Não. Você senta lá e só escuta, só ouve. 1h30 dando um estudo bíblico. Gente, ninguém foi ao banheiro. Ninguém foi beber água. Ficaram sentados 1h30 ouvindo a palavra. Então, essa falta de reverência, ela é uma coisa específica nossa, pentecostais. Vocês estão me entendendo ou não? Amém? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa falta de reverência, lá na frente, o eterno Deus vai cobrar, vai pedir conta. Vocês estão me entendendo? Amém? Agora vamos lá, vamos entrar no púlpito para a gente ir embora. Púlpito de madeira. Por que esse púlpito não foi de vidro? Por que não foi de acrílico? Por que não foi de plástico? Por que não foi de papel? Por que de madeira? Vocês têm ideia? Tem ideia? Não tem ideia. Por que Esdras escolhe um púlpito de madeira? Por que ele não escolheu de vidro? Por que não escolheu de... Me ajuda aí. De pedra? Por que não escolheu de acrílico? De papel? Por que de madeira? Porque madeira fala da nossa humanidade. O que Esdras estava dizendo, está nos ensinando hoje? Que todos que sobem ao púlpito para fazer uso da palavra são a madeira fala da nossa humanidade. Vou repetir a frase. Esdras está nos ensinando que todos que sobem ao púlpito são humanos. Vocês estão aí ou não? Amém? Porque o púlpito é de madeira. Vamos espiritualizar isso? Ok? Vamos espiritualizar isso? Espiritualmente falando, tá? Por que de madeira o púlpito? Porque Esdras estava dizendo assim: gente, tanto eu que estou lendo, quanto vocês que estão ouvindo, não esqueçam, vocês são humanos. Ok? Vocês são humanos. E prestem atenção a uma coisa. Nós vamos passar esses dias, essas terça-feiras, falando sobre aprendizagem, sobre ensino, ok? Amém? E instrução. Ensinar e instruir é coisas bem diferentes. Então nós vamos aprender ao longo dessas terça-feiras alguns professores que a gente precisa atentar para que possamos aprender. Então, quando eu falo de púlpito de madeira, é que essa estava dizendo, quando você assumir o púlpito, que é um símbolo da nossa humanidade, que nós somos humanos e somos dependentes de Deus,
que Esdras está nos ensinando? Ele está dizendo, quando você subir ao culto, fale a palavra. Pregue a palavra. Porque quem está embaixo quer ouvir o quê? Palavra. E eu e você que assumimos aqui ao púlpito, nós precisamos pregar o quê? Palavra. E nós não podemos fugir disso. Palavra. Ok? Não desabafo. Palavra. Não mostrar o que eu faço ou o que deixo de fazer. Palavra. Essa é a ideia do púlpito de madeira. É pregar a palavra. Ok? Vocês estão aí? Pregar a palavra. Porque é através da palavra que vem a restauração. Amém? Enquanto nós pregarmos a palavra e ouvimos a palavra, haverá restauração. Ok? Então, numa pregação, Tiago, tem que haver 5 ingredientes. Vocês estão aí? Amém? Eu ainda vou falar da madeira do púlpito, tá? Ainda vou falar. Mas numa mensagem, você que está pregando, e eu sou aprendiz de vocês aqui, tem que haver 5 ingredientes. Tá? Amém? Tudo bem? Vamos ver onde está? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e versículo 2. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês nunca mais esquecerem. Ó, irmão Souza, todo o processo de restauração que Deus fez no povo passou. Todo o processo de restauração que Deus fez no povo, ou individualmente, passou pela madeira. Ok? Vocês não entenderam, né? Não entenderam? Não? Vou repetir. Todo o processo de restauração. O que é restauração? O que é restaurar? Voltar ao original, voltar à origem, voltar a ser o que era antes. Todo o processo de restauração que Deus fez no povo ou individualmente passou pela madeira. Tem madeira no meio. Ok? Vamos ver? Vocês querem? Ah, vocês não querem saber. Vamos lá, Armando. 1 Coríntios 13, 2, eu acho. Eu acho que é isso. 13. Quando Deus disse a Noé que ia trazer um dilúvio, Maria, não foi? Deus não falou? Ia chover, ia trazer um dilúvio. Deus mandou Noé fazer o quê? E a arca era de quê? Madeira. Tá bom. Quando o povo de Israel sai do Egito, Manice, você está aí, Manice? Sai do Egito e à frente deles tinha um mar vermelho, atrás Faraó, direita e esquerda os montes. O que foi que Deus disse a Moisés? Foi o que ele disse? O que ele tinha na mão? E o cajado é de quê? Ó, dá uma pregação. Não dá? Dá. Dá uma pregação? Dá boa. O cajado, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, uma vara. Era de quê? Madeira. Quando Deus chama Moisés
para o ministério, para tirar o povo, libertar o povo do Egito, que planta Deus usou para falar com Moisés? E a sarça era de quê? Quando Davi assume o trono, estava faltando algo em Jerusalém. O que era? A arca, que era símbolo do quê? Da presença de Deus. A arca era de quê, gente? Quando Davi derruba o gigante, o que ele usou para derrubar o gigante? A funda. A funda era de quê, gente? De madeira. Quando Eliseu assume o lugar de Elias, o povo chega para ele e diz: olha, a água aqui é amarga, precisa ser restaurada. O que foi que Eliseu usa para adoçar a água? O que foi que ele usou? Vocês não sabem. Não acreditam. Ele usou um pedaço de madeira. Vocês nunca pensaram nisso? Quando Jesus morre na cruz, a cruz era de quê, gente? De madeira. Então, toda restauração começa... Deus faz o povo passar pela madeira. O que Deus está dizendo através de Esdras? Que só haverá restauração se houver pregação da palavra. Estão aí ou não? Amém. Amém? Vou dizer uma coisa, e eu já estou terminando. Como é que você mede a tua espiritualidade, a tua comunhão com Deus? Você diz assim, você olha para vocês assim: meu Deus, eu vou medir aqui como é que está o meu grau de espiritualidade com Deus. A minha amizade com Deus, como é que ela está? Como é que você mede isso? Hã? Como é que você mede? Quando você vem para o culto e... Ajuda eu, gente. Nunca pensou nisso? Não? Sério? Vocês nunca pensaram nisso? A minha amizade com Deus, o meu grau de reverência para Deus é medido ao valor que eu dou à sua palavra. Eu venho para o culto, estou nem aí com a palavra, meu grau está como? Está 0. 0,0000. Amém? Ok? Tá certo? Então você vê as igrejas no domingo à noite cantando, e todo mundo cantando, e levanta e vai e volta, e tá, maravilha. Vai lá no domingo de manhã e vê quem está lá na escola bíblica dominical. Estão muito cansados para isso. Exatamente. Eu trabalho a semana toda, eu vou domingo de manhã para a escola dominical? Não vou. Só que aí vai ter o show do... Me dá um cantor famoso. Ô Maria, você puxou do fundo do baú. Ó. E aí os crentes que não vão para a escola bíblica dominical porque trabalhou a semana toda, afinal de contas tem o que fazer. Mas no domingo estava o Roberto Carlos, sei lá onde, a gente madruga, a gente, força de expressão, a gente madruga para ver o bichinho cantar a mesma música que ele canta há 150 anos. Ele tem uma perna de madeira? Ai. Vocês estão aí ou não? Então veja,
que eu pego o Roberto Carlos e coloco ele lá em cima e digo, por ele vale a pena acordar no domingo 5 horas da manhã e madrugar 2, 3 horas na fila para ver o bendito cantar. Mas eu não posso ir na escola bíblica dominical aprender a palavra. Amém? Então, esse é o grau de amizade que a gente tem com Deus. É dessa forma. Então, o ponto de madeira está nos ensinando. Ei, só haverá restauração quando houver a devida reverência à palavra de Deus. Amém? Vamos para os ingredientes. Vocês abriram aí? Lembrando que, por que a igreja está assim? Porque os púlpitos estão assim. Você sabe um animal que gosta de madeira? Cupim. Mano, isso é para outra coisa. Eu ia falar sobre o cupim, mas o cupim no púlpito, mas deixa para lá. Acharam? Eu vou falar ainda. Qual foi o texto, gente? 1 Coríntios 13. 13, 2. Vamos ver os ingredientes de uma palavra? Nós estamos aqui para quê? Vamos lá. E ainda que tivesse o quê? Dom de profecia. Primeiro ingrediente de uma palavra: profecia. Essa palavra tem que ser profética. Amém? Sim ou não? Sim. Profética. Eu vou correr porque é do tempo. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios. Essa palavra tem que ter mistério. Que mistério? Tem que ter essa palavra tem que ser profética. Você está pregando, você está profetizando. A palavra na vida do meu irmão, da minha irmã, da casa dele, aquela palavra ela tem que vir e diz Isaías que ela vem e faz o que lhe apraz. Segundo, mistério. O que é mistério? Coisas ocultas. É que você abre a Bíblia e diz assim: eu li isso aqui 50 vezes e não vi o que ele acabou de falar. Mistério. Estão aí ou não? Amém? Tem que ter o quê? Conhecimento. Mistério e todo o conhecimento. Conhecimento ali é ciência. Tá? Tem que ter o quê? Ciência. Amém? Tem que ter, primeiro, qual o primeiro? A pregação tem que ser profética. Segundo, ela tem que ter mistérios de Deus. Amém? O que é isso? O que é isso? O que é isso, irmão Souza? É que muitas vezes você, quando vai falar, você tira da mente de Deus e passa para a igreja. Vocês estão aí ou não? É descortinar os mistérios de Deus. Amém? Qual é o terceiro? Conhecimento. Conhecimento ali é ciência. O que é ciência? É saber o que está fazendo. Saber o que está falando. Sabe o nosso problema, irmã Paula? A gente ouve o pastor da igreja há 1 ano. 1 ano. A gente tem uma dificuldade tremenda para colocar em prática o que nós ouvimos durante 1 ano. E o pastor vai falando. Aí vem um cidadão da internet e fala 30 segundos. O pastor pregou 1 ano, não mudou nada. O cabra fala 30 segundos. A gente coloca lá no story. Meu Deus, olha que coisa tremenda. Aí o pastor olha aquilo ali, mas eu preguei isso o ano todo. Vocês estão aí? Amém? Sabe por que acontece isso? Porque está entrando cupim nos nossos cultos.
Vamos fechar aqui, a gente fecha o cupim e vamos embora. Eu estou em qual? Quarto é? Fé. Fé. O que é fé? O que é fé? O que é fé? Você tem fé naquilo que não existe, que pode existir, que pode acontecer. O que é fé? Uma palavra tem que ter fé, Tiago. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Abra aí, irmão. Ai, hoje foi aquele dia, queridos. Eu vou pregar aqui, mas não estou muito convicto do que eu vou ler aqui, gente. Ruim com ele, pior sem ele. Isso é fé, gente? É fé? Pregar com fé é você dizer para teu irmão que Deus vai curá-lo e você está com o exame do médico na mão dizendo que você tem um problema sério. Isso é fé. Pregar com fé, gente, é você assumir o culto e dizer que Deus vai restaurar a casa de alguém quando a tua está caindo aos pedaços. Isso é fé. Vocês estão aí ou não? Amém. Então aprenda que esse ingrediente precisa estar na sua mensagem, mesmo que você esteja passando os maiores ou as maiores turbulências, porque você tem fé que pregando a alguém, profetizando para alguém, Deus pode restaurar você. Amém? Então, irmão, eu estou passando por uma luta, acho que eu vou desistir. Não, gente, a palavra tem que ter esse ingrediente, fé. Fé. Fé aqui é pregar com o coração, uma redundância, né? É pregar com o coração sangrando. É pregar que Deus pode fazer quando Ele ainda não fez por você. É pregar dizendo que Ele vai abrir as portas quando a sua está fechada. É pregar dizendo que Deus vai resolver quando o seu problema Ele não resolveu. Isso é pregar com fé. Qual é o último? Amor. Amor. Minha mensagem tem que ter o quê? Amor. Tá bom? Amém? Então, Renata, por que as igrejas estão morrendo espiritualmente? E por que não há mais espaço, com as suas exceções, para a palavra? Porque o cupim está tomando conta do quê? Do quê? Dos púlpitos. Tá bom? E o cupim, alguém aqui já viu o cupim? Já viu ele devastar uma o quê? Uma árvore, um guarda-roupa? Já viu, Antônia? Já viu? Eles arrasam mesmo? Arrasam. Você deixa o guarda-roupa lá, parece que não está acontecendo nada. Silencioso, você não ouve nada. Mas um dia você fala assim, eu vou varrer atrás do guarda-roupa. Quando você puxa, aquela camada de cupim, eles acabam. Renata, existe 2.500 espécies de cupim. No Brasil tem 250. Desses 250, existem 3 que são os terrores. Vocês querem saber ou não? Primeiro, o cupim rainha. Rainha. Eu não sei se vocês estão assimilando o que eu estou tentando falar. Eu estou dizendo, Maria, que os nossos púlpitos estão empesteados de cupim. Ok? Qual é o primeiro cupim? Rainha. Cupim rainha.
Esse rainha, Tiago, esse cupim rainha, ele é a rainha ali do trem. O que acontece? Ele tem a cabeça grande, mas a mandíbula dela é sensível, ela não consegue comer. Estão aí ou não? Amém. Eu não sei se vocês... Eu estou tentando espiritualizar isso. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas vamos lá. Primeiro cupim é o cupim rainha. O que ela tem? Cabeça grande. Porém, as mandíbulas são frágeis. Ela não consegue se alimentar. Esse é um dos cupins que está invadindo a igreja, invadindo os cultos. Cupim rainha, cabeça grande. Vocês espiritualizaram isso aí ou não? Cabeção. Mas não se alimenta. Por quê? Porque acha que sabe tudo. E esse é um cupim perigoso que está matando as nossas igrejas e matando as nossas espiritualidades. A nossa espiritualidade. Porque a gente acha que tem a cabeça grande e não precisa se alimentar. Eu já sei tudo. Não é? Aí chega, eu tenho medo dessa coisa. Eu tenho medo. Pastor, o que foi? Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu estou estudando a Bíblia há mais de 30 anos. Male eu sei o Salmo 23. Então, esse cupim está arrasando a igreja. Cabeção. Não para ouvir. Não é? Quer pregar, mas não senta para aprender. Porque acha que sabe tudo. Não é? E a gente tem uma dificuldade de querer aprender. Eu estou dizendo isso aqui, já estou fazendo um contexto geral. Né? A gente acha que vai ficar menor se sentar com alguém para tirar dúvida, para aprender, para perguntar. Entendeu? A gente acha que vai ficar menor. Não, eu sou o pastor, sou o pastor presidente. Continência. Eu vou perguntar para um cooperador a respeito da Bíblia? Nada, eu sou cabeção e não me alimento. E assim que a igreja está. Cabeça grande e não se alimenta. Essa é a rainha. Já viram a rainha como é que se veste? Já viu uma rainha? Os crentes assumem o púlpito como? Não é? Queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o doutor fulano. Doutorado em teologia, hebraico bíblico, grego, aramaico, português, inglês, espanhol. Ok? Abram as vossas Bíblias. E a gente parece, como é o ditado do Pernambuco lá, a última... de lá, é isso aí? Eu não sei se é de lá. Não, de lá é da cocada. Eu ouvi aqui. Não é? Como é o da cocada? Como é o da cocada? Como é da cocada? Não lembra da cocada? A rainha é o rei, né? Fala. O rei da cocada preta. Aí diz que já foi vendido, já tem dono, né? Da branca, da marrom. Porque a gente acha que é o príncipe, né? E a gente tem que ouvir palavras dizendo: você é o ponto fraco de Deus. Não dá vontade de dar um tapa para frente e para trás. Porque o dia que Deus tiver um ponto fraco, eu saio da igreja, gente. Como é que eu sirvo a um Deus que tem um ponto fraco? E essas mensagens que o pastor
Não prega, passa o ano todo pregando e vem um abençoado com 30 segundos. E a gente, olha que mensagem. Meu Deus! Vou levar para minha igreja. Não é? O bichinho prega o ano todo. Eu fiquei o dia todo estudando. A mulher viajou e queria que eu fosse com ela. Eu fui estudar. Ainda terminei de estudar agora à noite para trazer uma palavra para vocês. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí vem um abençoado com 30 segundos, dá um nó na Bíblia e você acha que aquilo é extraordinário e ainda coloca uma conta dele no vídeo e o bendito faz um pix para ele. Não é? Vamos embora. Vamos embora. Segundo? Segundo? Tem mais um? Vamos lá. Então vocês entenderam o que faz o cupim rainha? O que ele faz? O que ele faz? Maria, guarda Maria. O que ele faz? O que ele é? Cabeção, cabeça grande, mas não consegue se alimentar. Por quê? Porque ele tem um espírito, sabe tudo, não é? Não aprende, sabe tudo. O segundo é o soldado. Cupim soldado. O que ele faz? Esse cupim, Renato, ele é responsável em guardar a colônia. Ele é o cara, é o soldado. Você chega lá, se for querer entrar, o que ele faz? Ele é o soldado, só que ele tem um problema. Qual? Ele é cego. Qual o problema? Eu não sei, depois vocês remoem o que eu estou falando, espiritualiza isso. Segundo cupim que está atacando os nossos púlpitos e igreja, é qual? É o soldado. Ele é responsável por guardar a colônia. Porém, ele é cego. Ele não enxerga. Não vê nada. E é exatamente isso que está acontecendo. Porque eu fico aterrorizado em que a igreja não está enxergando o que está acontecendo. Porque esse cupim está tomando conta. Não, ele é o soldado, ele está aqui para nos proteger. Ele está aqui porque... mas ele é cego, ele não vê nada. Não é? E a igreja está assim, não consegue enxergar que o diabo está operando e que está querendo tirar a palavra do nosso meio. E quando ele não pode tirar a palavra de mim, o que ele faz? Ele tira a atenção de quem está me ouvindo. Trabalha de mão dupla. Ele não consegue tirar de mim, o que ele faz? Tira a atenção do povo que está me ouvindo. Entendeu? Então esse cupim nos deixa cegos. Terceiro, para a gente ir embora. Vocês não querem saber, não? Quer saber? O terceiro é o operário. O terceiro cupim que está atacando as nossas igrejas é o operário. O que é o operário, Renato? O operário, ele é responsável pela procriação da colônia. Numa linguagem bem nossa, Tiago, ele é o macho alfa. Ele é responsável por procriação, para que a colônia cresça. Ok? Só que ele tem um problema. O quê? Ele abandona os filhos. Ele procria, mas abandona os filhos. Eu não sei se você está entendendo, eu vou repetir novamente. O terceiro cupim que está atacando a igreja é o cupim operário. O que ele faz? Ele procria. Ele enche a colônia de filhos. Mas ele dá no pé, Tiago. Ele vai embora, ele abandona tudinho. Ele não cuida. Ele procria, enche a colônia de filho. Um monte de filho. Mas ele vai, faz a malinha dele e vai embora. Ele não cuida dos filhos. Ele abandona. Vocês estão aí ou não?
Será que não é isso que acontece conosco? Chega uma pessoa nova aqui, eu estou falando no contexto geral, gente. Uma pessoa nova aqui, né? A gente é assim, dado, né? O que a gente faz? Chegou o Armando é novo, é lá da Assembleia Jesus, daqui a pouco volta, olhe lá. O que acontece com ele quando ele chega aqui? Bem recebido. Faz vaso. Que bigode, hein? Meu Deus. Né? O vaso. Jesus te ama. Volta mais vezes. Olha, eu senti, não sei da onde, mas eu senti que essa casa é sua. A casa é sua. Venha. Porque a gente só não tem dinheiro. Como é que o Armando fica? Todo cheio. Todo? Aí no final do culto o Tiago vai fazer o apelo. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Aí o irmão cochicha lá atrás, o Armando quer ficar conosco, quer congregar conosco. A gente chama o Armando para frente e faz o quê? Uma oração. Oh Deus, a igreja vibra. Meu Deus! O irmão do bigode charmoso está congregando conosco. Meu, que maravilha! Que bênção! Dá a bênção apostólica, abraça ele. Olha, nós estamos aqui, nós somos pau para toda a obra, nós estamos juntos. Estamos não. Nunca mais. Quando ele passa a congregar aqui, a gente abandona ele. Vocês estão aí ou não? A gente abandona ele. Amém? Ele faz isso, isso é o cupim. Ele procria, ganha muitas almas, mas não cuida delas. Entendeu? Aí o cupim manda um zap. Ô papai, oi, estou precisando de bolacha, estou querendo comer uma bolacha recheada. O que ele faz? Sua mãe. Te vira, peão, você não é quadrado. Mas peraí, quando eu cheguei na igreja, que entreguei minha vida para Jesus, o que você disse para mim? Você disse o que para mim? Olha, fica aqui, eu vou cuidar de você, lá. E a gente faz o quê? A gente só, mas não cuida, a gente abandona, a gente fere, a gente joga fora, a gente faz tudo isso. Isso chama-se cupim opera. Procria, mas não cuida. Amém? E nós precisamos cuidar. Amém, Amém, Deus. Amém, queridos? Amém. Vocês estão aí? Amém. Deu para aprender alguma coisa? As próximas semanas nós vamos aprender, agora nós vamos entrar de fato sobre os professores. Tá bom? No final nós vamos falar do mestre dos mestres. Que é quem? Jesus. Que é o Cristo, que é Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E amanhã